Teríamos aqui hoje uma mesa sobre o Rio de Janeiro, essa cidade que anda meio combalidinha, né? Mas é um jeito da gente recuperar histórias, boas histórias. E eu vou ter aqui a honra de receber 3 bambas da literatura e da música também, né? Então, vai ser muito bom. Eu vou chamar ao palco Ney Lopes, Alberto Mussa, Luiz Alberto Simas. Muito obrigada, desde já, pela participação. E para mediar esse papo tão fantástico, Rosa Maria Barbosa Araújo, outra carioca apaixonada, e ela vai dar aqui uma ajeitada, não sei exatamente qual é. E espero que vocês curtam. E só um aviso, a gente vai passar uns papeizinhos para vocês fazerem perguntas por escrito, com letra legível, de preferência, porque nos últimos 15 minutos a Rosa vai ler algumas perguntas do público. E quem quiser, por favor, fazer pergunta, levanta a mão, que as meninas da produção vão aí, levam papel e a caneta. E, no final, os autores também vão autografar logo aqui ao lado do Café Literário. Então, recado dado, bola passada aqui para esse time de bamba. Muito boa noite, sejam bem-vindos à Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que é um dos nossos grandes motivos de orgulho. Exatamente há 20 anos atrás, a Bienal do Rio começava a ser uma programação cultural. Criou-se este café literário, os fóruns de debate, e, além de ser uma feira de livros, nós começamos a discutir literatura, discutir a sabedoria, o pensamento, nessa feira de livro que vem de 2 em 2 anos. Eu estou especialmente contente, comovida e com prazer de ter sido convidada para ser a mediadora desta mesa, desta sessão. Essa sessão é sobre a história do Rio e suas histórias. Quero agradecer à Bienal, ao Marcos Pereira e à nossa curadora, Mânia Millen. E nós tivemos a sorte de ter hoje um trio de ouro da literatura. Esses 3 que aqui estão são premiados, são parceiros entre si, escrevem ficção, são pesquisadores, são pensadores, são compositores, conhecem o Rio de Janeiro como poucos. Os 3 são cariocas, os 3 se dedicam ao povo, ao estudo das raízes africanas, das raízes indígenas, da mistura desse pessoal todo que mora em todos os bairros e na periferia da nossa cidade, do nosso estado, da gente comum, e eles têm uma paixão e uma atenção especial pelo símbolo da identidade da cultura brasileira. Qual é? O Carnaval do Rio de Janeiro. 2 deles são jurados do Prêmio Estandarte de Ouro, e um deles é o meu estandarte de ouro, Ney Lopes. Tá bem. Alberto Mussa é matemático e virou escritor. Ele nasceu entre livros, um homem muito culto, traduzido em 7 idiomas, ficcionista, mas adora escrever sobre crimes. Ele acha que os crimes contam a história da cidade. Mas ele estuda a cultura pré-arábica, a cultura africana, a cultura indígena, com ficção, com realidade, num texto delicioso. Por isso ele tem muitos e muitos leitores e é premiado, todos eles são premiados com o Prêmio Machado de Assis, e tem, com o Simas, o Samba de Enredo, História e Arte, publicado em 2010. Eu acho que eu posso dizer que ele é salgueirense, mas não vou perguntar o time de futebol. E Flor da Mina. Luiz Antônio Simas, eu tenho um xodó especial por ele, porque ele é Império Serrano. Professor de História, mestre em História, historiador, um professor que dá aula, inclusive, sobre as ruas e na rua, sem ser a historiografia tradicional, a história de gente comum, a história dos resistentes, a história que se mistura, e, junto com Ney Lopes, recebeu o prêmio
Jabuti, em 2015, do melhor livro de não ficção pela história social do samba. Em 2017, ele publicou um livro de crônicas que é uma delícia, chamado Coisas Nossas, que, no final, nos 2, 3 contos ou crônicas, ele fala muito das brincadeiras das crianças na rua, de criança soltando pipa, de criança usando o espaço público, o que é uma coisa comovente. Ney Lopes é carioca do Irajá. Como vocês sabem, ele é escritor, compositor, pensador, intelectual, um homem muito culto. Ele fez Direito na Faculdade Nacional de Direito, Direito e Ciências Sociais, no que a gente chamava CACO, e sempre foi muito estudioso. E é autor de enciclopédias e dicionários importantes sobre a África, o continente africano, sobre a diáspora, sobre a África no Brasil. Tem uma discografia memorável, mais de 12 discos, mais de 37 livros. E recebeu a Ordem do Rio Branco e a Ordem do Mérito Cultural. Nós vamos começar essa conversa lembrando que um historiador americano, mas especialista na história da América Latina, chamado Richard Morse. Richard Morse, junto com um argentino, Ardói, que estuda só cidade, um historiador urbano, dizia que as cidades são como gente. As cidades têm personalidade, têm caráter, têm sua maneira de ser. Então, as cidades não existem como um polo de desenvolvimento econômico, elas não existem só pela relação do capital com o trabalho, elas existem porque o povo sabe as normas da língua e as normas de fazer arte. E a nossa cidade é uma cidade que foi capital por mais de 200 anos, que tem uma beleza natural reconhecidamente especial entre o mar e a montanha e que congrega um cosmopolitismo, que é formadora de opinião, que tem bairros diversos, subúrbios diversos, e desenvolveu, por isso tudo, com as suas raízes africanas, suas raízes indígenas, suas raízes europeias, uma vocação para a alegria. É incontestável, o Rio, como a Mânia disse, passando por um momento difícil, continua tendo vocação para o prazer. Esses autores vão falar um pouco disso, vão contar as histórias deles, o que eles fizeram como ficção, como realidade, e nós vamos pensar que no Rio é como se todas as pessoas quisessem, e nem todos pudessem, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque vale a pena. Alberto Mussa, eu vou começar por você. Opa! Você se especializou em trabalhar com mitos dos mais diferentes. E eu queria que você contasse um pouco para a gente por que você acha que os mitos ajudam a retratar, a mergulhar na cidade. Boa noite a todos. Obrigado, Amânia, pelo convite de participar mais de uma Bienal. Obrigado a Rosa, né, pelo presente, aos meus amigos. Eu acho que o mito, né, a mitologia em geral, ela é a forma mais perfeita de expressão literária que existe. Uma das características dela é porque ela é absolutamente universal. É o único gênero literário ou de ficção, se quiser dizer assim, que existe em todas as culturas humanas. A mitologia ela condensa o máximo de expressão de informação dentro de um mínimo de conteúdo. Não é uma coisa que surgiu recentemente, isso pertence à pré-história da humanidade, de 200 mil anos, 150 mil, a data que foi estipulada pelos cientistas, especialistas nesses assuntos, mas a mitologia existe desde sempre, é uma característica da espécie humana. Não existe nada no cosmos
que uma determinada mitologia, de qualquer povo que seja, que não responda aos problemas fundamentais, como surgiu o homem, como surgiu o mundo, por que existe morte, né? A natureza do amor, a natureza da sexualidade, tudo isso está respondido na mitologia, que representa, na verdade, uma grande teoria a respeito do homem e do seu ambiente. Então, eu acho que é o melhor intérprete, né? Ou a melhor via de acesso, digamos assim, a um conhecimento profundo de qualquer coisa, seja através do mito. É por isso que eu escolhi a mitologia como fundamento da minha ficção. E nós, os leitores, é que podemos apreciar toda essa sua paixão pela mitologia. Simas, me diz uma coisa, você é imperiano, é um homem do carnaval, tem vários livros sobre o carnaval, além de várias outras coisas. Quem teve a ideia de fazer a história social do samba? Você ou Ney Lopes, ou os dois juntos? Bom, primeiro, boa noite. Agradeço a Mânia pelo convite, a Rosa, Ney e Beto, que são meus parceiros, meus amigos. Eu consigo a proeza de ser, além de imperiano botafoguense, então meu compromisso com a derrota é uma perspectiva de vida, mas é uma derrota que existencialmente é muito bonita. Eu não tenho a menor vontade de não ser, né? Eu gosto das grandes derrotas, eu acho elas bacanas. Agora, em relação ao dicionário da história social do samba, a rigor, o Ney Lopes é o dicionário da história social do samba, né? Então, o Ney tem uma longuíssima produção sobre samba. O Ney é um cara que eu acho que tem 3 elementos que são fundamentais. Ele tem a vivência do samba, porque é um sambista, porque é um compositor, é um sambista completo que domina todos os fundamentos, né, do samba, porque eu sempre costumo dizer uma coisa que eu acho que norteia o dicionário, norteia o meu trabalho e norteia o que o Ney diz. O samba, para mim, ele definitivamente não é limitado, né, a um ritmo ou a uma coreografia. O samba é um complexo cultural. E em torno do samba existem modos de vida. Então, dentro do samba tem a maneira como você se relaciona com a vida, como você se relaciona com a morte, como você celebra a sua ancestralidade, como é que você celebra o momento de alegria, como é que você se entristece, como é que você se veste, como é que você come, como é que você bate cabeça, como é que você se aproxima das outras pessoas, como é que você constrói sociabilidade. A diáspora é uma catástrofe absoluta. A diáspora estraçalha, a diáspora mata, a diáspora quebra laço de identidade, a diáspora esfacela. Mas toda cultura de diáspora é fundamentalmente cultura de reinvenção disso tudo. Quando perguntaram para o Cartola, eu gosto de dar esse exemplo. Cartola, de onde você vem? Uma entrevista que ele deu até para o MIS também, e o Cartola não saberia dizer de onde ele vem em relação à sua família africana. Vem de onde? Vem do Congo, vem de Angola, vem de Moçambique, né? Ele vem do Golfo da Guiné, de onde ele vem? Mas o Cartola responde de bate-pronto. Cartola, de onde você vem? Eu venho de Mangueira. O que parece uma resposta simples, guarda um complexo civilizatório inteiro. Mangueira representa para Cartola a reconstrução do laço de identidade, a reconstrução da sociabilidade, da rede de proteção social, a maneira como você convive cotidianamente, né, com os seus pares, como é que você consegue criar existência e beleza no precário. Isso é o detalhe fundamental. Então, eu acho que o dicionário, ele se fundamenta na ideia do complexo civilizatório do samba. Ele é tributário da vastíssima reflexão do Ney, né? O Ney é um sujeito que tem a vivência, ele tem a reflexão sobre essa vivência e ele tem a produção sobre essa vivência. E, para mim, fazer o dicionário com o Ney, né, foi quase inacreditável quando ele me convidou, e teve a ideia, me convidou para a gente trabalhar junto nesse livro, né? Aliás, fizemos o livro praticamente pela internet, porque toda vez que a gente se encontrou pessoalmente para discutir os meandros da obra, a gente acabava tomando os goróis ali na folha, não saía nada. Mas pela internet funcionou, que é uma beleza. Eu acho que o dicionário é um livro tributário, né, da profunda vivência, da profunda reflexão, do conhecimento de um sambista completo, que é o Ney Lopes.
e eu fui o cambono, né, da entidade. Eu sou cambono, eu fico ali, né, naquela onda ali do cambono da Umbanda, eu levo um charuto que a entidade pede, a entidade quer riscar o ponto, eu levo a pemba, a entidade vai lá e risca, levo o banquinho ali para o Preto Velho trabalhar no toco, mas o Ney, evidentemente, é o grande nome, é o grande intelectual do samba do Rio de Janeiro, isso é indiscutível. São seus olhos. Ney, para nós falarmos do seu trabalho, dos seus dicionários, enciclopédias, suas reflexões, seus estudos, nós vamos reservar o auditório Madureira daqui da Bienal para 2021. Hoje eu quero falar mais sobre ficção, porque todas as entrevistas, todos os livros que eu li seus, e muita coisa, e esses dois últimos, que têm títulos espetaculares, você mostra como gosta da literatura mágica, de misturar realidade com ficção. Como é que você me sai com um título de O Negro que Falava Yiddish? O preto. O preto que falava Yiddish. Ficção e a paixão do nozinho inteligentíssimo por Raquel. Conta um pouco do preto. Bom, boa noite. Prazer também estar aqui. Agradeço o convite da Mânia, a presença da Rosa. Parceiros aí, estamos juntíssimos. Já cantamos ainda há pouco o refrão, gravamos para o Cláudio Rodrigues o refrão do Samba do Salgueiro, de 1965. Bom, o preto que falava aí é um romance que nós lançamos em 2017, e ele ele parte de uma realidade. Eu um dia remexendo lá estudando, me divertindo, lendo sobre a Praça 11 do Rio de Janeiro, que é historicamente tida como um reduto quase que exclusivamente afro-brasileiro, né? Afro-baiano, vamos dizer assim. A formação da comunidade do samba e tal, na Praça 11, fez com que a Praça 11 ficasse, o olhar sobre a Praça 11, ficasse reduzido ou dirigido apenas ao segmento afro-brasileiro, que era apenas um dos segmentos, né? A gente, buscando bem essa história, vai verificar que a presença judaica era tão forte quanto a presença africana. A presença portuguesa também, italiana. Minha mulher é descendente de uma família italiana que parte da família morava na Praça 11, quando o rei Alberto da Bélgica veio ao Rio de Janeiro, na década de 20, houve uma limpeza da cidade, né, para apresentar a cidade bem ao rei. E, naquele momento, a prostituição já se concentrava na região da zona do Mangue. Foram tiradas as casas de prostituição, houve uma debandada, e os italianos que moravam lá tiveram que sair de lá e criaram o Morro do Pinto, a comunidade do Morro do Pinto, que é toda uma história étnica, né? Interligada. E com relação à comunidade judaica, eu, lendo um livrinho de um memorialista da comunidade, esqueço o nome agora, mas está citado no romance, ele conta que conheceu um menino negro, naturalmente da comunidade afro-baiana da Praça 11, que foi trabalhar no estabelecimento de um dos judeus da Praça 11, e ele aprendeu a falar perfeitamente o Yiddish, que é uma língua veicular entre todas as comunidades de origem judaica no mundo, né? Uma língua que mistura um pouco de alemão e tal, e é um veículo de comunicação das comunidades judaicas. O menino falava fluentemente
enquanto que o patrão dele não sabia falar português, não aprendia. Eu achei essa história maravilhosa. Então, eu disse, esse é um personagem. Inventei o nome. Não inventei o nome para ele. Eu peguei o personagem, escrevi uma história para ele. Quando eu estou escrevendo a história para ele, eu peguei um outro livro, a minha leitura também são muito... É um barata voa, né? Peguei um outro livro que falava do tráfico de escravas, chamado tráfico de escravas brancas no Brasil, mulheres que vinham de outros países, da Argentina, etc., para trabalhar na escravidão, na prostituição. E, num determinado momento dessa narrativa, é contada a prisão de uma quadrilha, uns 5 ou 6 elementos, todos da comunidade judaica, que eram os cafetões, né? Tem um nome técnico que eu esqueci agora. O cafetão, mas tem um em português. E no meio deles, tinha um estranhíssimo, que era um preto chamado Nozinho. Eu digo, é ele, pô. É ele, claro, ele cresceu. Foi para o mau caminho e foi preso. Tá? Então, aí eu escrevi a história. A história é salpicada de momentos de realidade, como você falou. Bom, a história é uma história realmente fantástica. Ele acaba na Etiópia, convivendo numa comunidade de judeus etíopes que existe, que se auto-reivindicam como descendentes do rei Salomão com a rainha de Sabá. Isso é um episódio, não é lendário, isso é um episódio histórico, efetivamente. Ele chegou lá, e de lá ele voltou para o Brasil. Isso é uma saga vamos botar aí, 20, 30 anos, né? Ele acabou voltando para o Brasil, se radica no Rio Grande do Sul, que tem uma história no Rio Grande do Sul de um príncipe africano que veio, isso é uma história real também. Ele se radica no Rio Grande do Sul e acaba vindo para o Rio de Janeiro, junto com os gaúchos que prenderam os seus cavalos no obelisco, dando início à era Vargas, né, vamos dizer assim. Então, a história é essa, com muita ação, tem um romance, evidentemente. O Nozinho se apaixona pela filha do patrão, a filha do patrão se apaixona por ele também. Então, é um romance com todos os ingredientes, eu acho. Não vou dizer que é um excelente romance, não. Mas é muito divertido. E eu me diverti muito escrevendo. Então, eu acho que isso é que é importante, né? Estou criando uma literatura já há algum tempo que ela tem uma característica, sim, uma característica intencional. É dar protagonismo ao elemento afrodescendente na literatura brasileira, que você além de haver uma rarefação até um determinado momento de autores negros, há uma rarefação também de protagonistas negros, né? Isso é que a gente tem que ver. Tem os secundários, tem aqueles que passam lá no fundo, mas protagonismo mesmo. E eu estou procurando fazer isso, e fazer isso com prazer, com reverências à minha ancestralidade. Afinal de contas, eu tenho uma característica da minha formação. Eu sou filho de um homem do século XIX, que nasceu antes da abolição da escravatura, meses, mas foi antes, e de uma mãe que nasceu no último ano do século XIX, foi em 1900, né? Então, isso aí não pode passar em branco, sem trocadilho. Não pode passar em branco isso na vida de ninguém, né? Meu pai, convivi com ele até meus 18 anos, quer dizer, deu para aprender muita coisa. E minha mãe, aos 40, meus 40, ela estava nos deixando. Quer dizer, então eu tenho um compromisso com essa história. Eu tenho um compromisso com essa história. E eu acho que eu estou, não é promovendo nenhum resgate, mas pelo menos reverenciando
essa ancestralidade, que isso me dá muita força e muita alegria. Esse é o segredo mais ou menos o que você perguntou. O Preto que Falava Yiddish é um livro que nos permite conhecer o Rio, pensar no Brasil, no mundo, e é a maior diversão. Beto Mussa, por que os crimes definem melhor uma cidade e definem o Rio? Como é que você fez uma saga, com cada um num século, sempre com crimes, a capa preta e tal? É muito difícil lembrar assim, da gênese das ideias, né? As ideias acontecem às vezes, eu não me lembro exatamente em que momento foi, mas eu me lembro, quer dizer, tem uma coisa curiosa em relação a esse ciclo, né, que já está encerrado, porque eu publiquei em 99 um livro chamado Trono da Rainha Ginga, que é o primeiro da série, e bom, naquela época até era uma profecia, não chegou a ser uma profecia, mas uma indagação do Antônio Ais, que tinha feito um prefácio para o meu primeiro livro de contos, chamado Eleibara, e ele disse o seguinte, que não sabia se eu iria permanecer na literatura brasileira, porque, na opinião dele, naquela época, a literatura brasileira era completamente desinteressada por assuntos nacionais, né? Então, havia uma quantidade de livros, né? Mas eles não tratavam do Brasil, não tinha uma paisagem brasileira, não tinha aquela... Então, ele não sabia. E não aconteceu muita coisa com esse livro, né? Teve uma ou outra matéria, eu ainda não era conhecido assim, né? E eu acabei fazendo, nessa época estava estudando árabe clássico, né? Comecei a fazer uma tradução, entrei e escrevi um romance ambientado na Arábia pré-islâmica, traduzi os poemas pré-islâmicos, demorei 10 anos fazendo isso, traduzia às vezes um verso por dia, demorava 4 horas para fazer um verso, e eu esqueci do projeto de fazer... os 5 romances, porque eram um em cada século da história do Rio de Janeiro. É uma ideia. E esqueci. E aí passou-se o tempo, eu relendo uma entrevista, depois de ter publicado esse livro, aí publiquei mais outro livro, Movimento Pendular, publiquei o livro estava escrevendo o livro com o Simas, escrevi Mitologia dos Tupinambás, tinha esquecido completamente. E aí reli essa entrevista, e na entrevista estava lá dizendo que eu iria fazer 5 romances policiais, um em cada século. Eu falei, agora realmente foi uma sorte, um achado, né? Um achado, porque eu já precisava de ter um novo fôlego. E aí, então, eu retomei, né? A ideia, essa frase, que é a história das cidades e a história dos seus crimes, que está, se não me engano, está no Senhor do Lado Esquerdo, que foi o segundo romance que saiu em 2011, quer dizer, bastante tempo depois do outro, né, do primeiro, 99. Também não tem assim, uma explicação, não é uma frase que eu sustentaria numa defesa de tese, por exemplo. Eu não sei dizer, mas literariamente ela funciona, né? O importante é que no universo da literatura as verdades são um pouquinho diferentes do que na vida real, pelo menos. O Senhor do Lado Esquerdo trata do século XX. Os livros não são em ordem cronológica, de acordo com... E principalmente sobre a sexualidade masculina. Da fragilidade, né? Da sexualidade masculina. Que é Vai lá, Beto. Você quer que eu fale sobre o livro? Não, continua. Não, porque eu ia te... Os crimes. Então, aí é a mesma coisa, a gente vai escrevendo... E as frases às vezes brotam, às vezes você é mais feliz, às vezes não, né? E essa frase, por acaso, ela é muito lembrada e tal, mas ela está na introdução, na verdade, do livro, do preâmbulo da trama, e para mim é isso, tem um valor literário, não é exatamente uma tese, né, que eu possa sustentar. Muito bom. Simas, diz uma coisa, você é o novo branco mais negro do Brasil? Não, eu sou branco mesmo. Que isso, né? E o branco não vai ter nunca a experiência do que é ser um negro brasileiro, né?
Eu acho que eu nasci numa cidade, vivi numa cidade, vivo numa cidade que ela foi civilizada pelos negros. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O processo civilizatório do Rio de Janeiro é negro, né? Eu, por acaso, por uma circunstância de vida, eu sou neto de uma mãe de santo. Eu cresci dentro de um terreiro, nasci dentro de um terreiro. A minha avó era uma mãe de santo de Xambá, né? Que é o rito na gola ali do Recife e tal. Minha avó era uma branca azeda como eu, e ela foi a um candomblé, foi a uma Xambá na água fria, né? Minha avó é filha de santo de Zefa dos Olhos de Luz, que, por sua vez, foi feita por Pai Adão, que é uma figura da maior relevância no Recife. Minha avó vem para o Rio de Janeiro e funda um axé de Xambá no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, em 1963. Ela funda antes até que seu Joãozinho funde o terreiro da Gomé, em Caxias, conheceu o Joãozinho da Gomé, conviveu com o seu Joãozinho da Gomé e tal, e eu nasci dentro desse terreiro, né? Pela circunstância da família. Enfim, eu cresci vendo Encantado dançar, eu cresci na casa de minha avó, cresci na casa de Pai Santo Criolo, que foi o introdutor da Encantaria de Minas, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tinha uma casa em Campo Grande, que a minha mãe, os búzios indicaram que a minha mãe não tinha, o caminho dela não era Xambá, era a Encantaria. E a minha mãe se iniciou com 13 anos de idade na Encantaria de Seu Criolo e tal. Então, meu tio foi presidente de bloco carnavalesco, Canário das Laranjeiras, da família toda. Mas eu acho que existe no Rio de Janeiro, e no Brasil de uma forma geral, um racismo estrutural que me deu sempre a proteção da cor da pele, né? Só para te dar uma ideia de como isso é dramático, eu me lembro que eu era moleque, e abriu, eu gosto de contar essa história, que eu acho muito impactante, e por que eu jamais posso ser o branco mais negro, de forma nenhuma. Eu lembro que abriu uma loja americana no centro de Nova Iguaçu, e a garotada ali do Jardim Nova Era, do terreiro, a gente começou a gostar de ir na loja americana. E eu lembro que no balcão da loja americana tinha muita bala Kids de leite, eu nunca esqueci disso. E a nossa aventura era tentar roubar a bala Kids de leite. Só que o nosso grupo de amigos era o seguinte, eram uns 13, né, neguinhos, 13 crioulos e uns 4 brancazedos. Então era impressionante porque os seguranças da loja americana, que eram negros, eles partiam do pressuposto de que quem ia roubar a bala eram os meninos negros. E a gente fazia uma combinação, porque enquanto eles ficavam de olho nos negros, nós, os brancos, roubávamos a bala. E cansamos de roubar a bala. Num determinado momento da minha vida, eu vi como isso foi uma experiência que me fez perceber que eu sempre estive num lugar de privilégio, né? A polícia nunca fez uma batida num ônibus, por exemplo, e me revistou. E revistou amigos meus que são negros, né? Eu nunca fui barrado tentando entrar num edifício e me mandaram para o elevador de serviço. Então, eu tenho a proteção da cor da pele. Então, como eu acho que a gente tem que pensar profundamente a questão do racismo, e o que me cabe é pensar a questão do racismo a partir do privilégio da branquitude, um grande pensador decolonial, Francis Fanon, dizia isso, né? Você tem que se colocar no seu lugar de privilégio para pensar a branquitude, porque o racismo é um problema do branco, o racismo é uma neurose do branco, né? Eu sou muito ciente de saber que eu fui civilizado pelos saberes negros. Eu aprendi a ouvir o tambor antes de aprender a ler. Eu, com 2 anos de idade, fui consagrado ao tambor. Depois eu fiz a minha vida toda religiosa e tal, mas eu tenho um compromisso social de saber que eu sou branco numa sociedade racista. Por ser branco numa sociedade racista, eu ocupo um lugar de privilégio, e a minha reflexão cotidiana, né, é uma reflexão para que eu tente pensar como, deste lugar de privilégio que eu tenho, né, eu posso falar da cultura do Rio de Janeiro, das culturas que me civilizaram. E estudo a questão africana no Rio, eu não sou um especialista em história da África, porque eu estudo a cidade. E se você tira do Rio de Janeiro a herança civilizatória do elemento africano, não sobra nada. O Rio de Janeiro é uma cidade que não existe. É um desafio que eu faço a vocês. Você vai pensar qualquer coisa relevante da história do Rio de Janeiro, né? Se você tirar a presença africana do Rio, não sobra nada. É uma cidade vazia. Mas
do ponto de vista social, né, eu sou branco, eu ocupo esse lugar de privilégio, e desse lugar de privilégio é que eu penso a questão do racismo, é que eu penso a proteção da cor da pele, e é que eu acho que o racismo é o problema mais sério, é a questão fundamental, é a questão estrutural que tem que ser pensada cotidianamente no Brasil. O elemento fundador do projeto de poder brasileiro, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, é o racismo. Então, eu não sou um branco mais negro do Brasil, eu sou um branco que vivo o privilégio de ser branco e penso sobre esse lugar de privilégio para desconstruir o complexo que o branco passou a ter durante toda a experiência histórica brasileira, que é o complexo de superioridade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, senhor. Muito bem posto. Muito bem posto. Ney, eu não resisto. Eu não posso esperar 2021. Antes de nós falarmos do seu livro de ficção, que eu hoje queria falar de você ficcionista, mas, por favor, comenta o preconceito racial e religioso do Brasil. Bem, eu tenho uma vivência bastante significativa nesse sentido também. Eu sou de uma família que certamente tem origens africanas bastante próximas, né? E uma família que, pela muita miscigenação e tal, a família tem características diversas dentro do próprio círculo familiar. E nós tínhamos minha mãe e meu pai. Eu sou o 13º filho do casal. Hoje em dia não tenho mais irmão nenhum, todos já se foram. E havia uma clara o estabelecimento de uma clara separação, vamos dizer assim, necessidade de separação, por parte da minha família nuclear, central, meu pai, minha mãe, etc., com relação aos parentes que eram mais pigmentados. Inclusive, parentes que estão lá até hoje, todo mundo mora mais ou menos perto, que eram mais pigmentados e tal. E eu percebia uma necessidade da minha mãe de manter um afastamento, principalmente porque esses membros da família extensa, que eram mais pigmentados, tinham práticas culturais diferentes daquela dentro da nossa casa. Participavam de escola de samba, que na década de 50 era ainda alguma coisa muito vista como não interessante na criação de um filho, por exemplo. Ligadas a terreiros, candomblé, umbanda, etc. Tal, também era um problema, mas veja só a contradição. Minha mãe, irmãos, etc., recebiam santos, preto velho, caboclo, etc., mas não frequentavam os ambientes. Então, tinha muito isso. Eu tenho, inclusive, um conto que começa a ser inspirado na presença da minha mãe, que começa uma senhora dizendo: eles lá e nós aqui. A separação colocada ali bastante claramente. Muito mais tarde eu fui entender a razão disso. Meu pai e minha mãe passaram muito perto da época escravista, né? Principalmente meu pai. E não era não era vantajoso, não era motivo de orgulho, muito pelo contrário. Então, o que nós vamos fazer com nossos filhos? Eu imagino essa conversa. Vamos afastá-los da possibilidade de estarem repetindo esses comportamentos, etc. e tal. Mas aconteceu o seguinte, que isso me seduziu, né? Isso me seduziu, a vontade de participar desse universo, construiu toda a minha infância. Eu tenho uma história
anedótica até, né? Eu, quando fiz 10 anos de idade, estava terminando o curso primário, fui fazer primeira comunhão. Bem ritualizada a primeira comunhão. Só que eu tinha... a primeira comunhão foi no final do ano, tipo novembro, por aí. Só que eu tinha visto, em fevereiro, eu morava no Irajá, eu vi um desfile da Portela. Pela primeira vez eu vi uma escola de samba. Tinha gente dessa família extensa que participava, mas eu nunca tinha visto funcionando, né? E eu vi esse dia, e o que mais me chamou a atenção, num tempo em que os homens na escola de samba, eu digo exatamente o ano que foi 1950, sei até o samba que estava sendo cantado, samba do Manassé, que veio a ser meu amigo depois. Brasil já não é mais aquele Brasil que o tempo levou. Nunca mais esqueci esse samba. E o que me chamou muita atenção nesse desfile é que os homens, de um modo geral, naquela época, não vestiam fantasia. Quem se fantasiava eram as mulheres. Os homens, ainda dentro daquela ideologia que Paulo da Portela tinha espargido no seu ambiente, os homens saíam impecavelmente vestidos, paletó, gravata, chapéu, luvas e uma bengalinha embaixo do braço. E os meninos, filhos desses homens, saíam exatamente com a mesma roupa. Eu arquitetei, não sei como, isso é um olhar para trás, né? Eu dei um jeito de fazer primeira comunhão e ir para a igreja com uma roupa exatamente igual à dos meninos da Portela. Um terno branco, de calça boquinha, como chamava antigamente, que era como o malandro usava, um paletó quase chegando no joelho. Eu era o filho mais novo, era bom na escola, então a família estava prestes a entrar no ginasial, a família cedeu, né, a minha exigência. E um alfaiate da rua fez para mim exatamente como eu desejava. Na biografia do Candeia, escrita pelo nosso Vargens, João Batista Vargens, tem uma foto da primeira comunhão do Candeia. A minha foto, que está também nos livros meus, livro sobre mim, que foi publicado pela Palas, o Samba do Irajá e outros subúrbios, tem uma foto da minha formatura. Dá uma olhada na biblioteca em casa lá acima e compara. Exatamente igual. Exatamente a mesma coisa. Então, eu usei uma estratégia que eu não me lembro qual foi, convenci a família a sair, fiz a primeira comunhão, não fui católico, não dei seguimento à tradição, que não era a tradição da minha família, assim, vamos dizer assim, de prática, né, de catolicismo. A família estava mais ainda presa às entidades que a minha mãe e meus tios recebiam lá, mas eu vejo isso como um marco, né? Um marco na minha trajetória, que teve contando isso casuisticamente, para que se tenha, não estou tirando conclusão nenhuma, é para que se tenha uma noção de como é que isso se processa, né? Um racismo dentro de casa, uma família de origem claramente de origem africana, colocando esses impedimentos por achar que essas coisas seriam desvantajosas para o futuro de um filho que se pretendia que fosse o redentor, né, daquela família. Para encerrar essa história, quando eu estou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, com a atuação política da faculdade, o centro acadêmico muito acentuada, né? Eu, integrando lá os partidos de esquerda dentro da faculdade, eu um dia tentei ligar, eu já estava com 18 anos, mais, tentei levar
numa reunião da base socialista dentro do centro acadêmico, levou a discussão para a questão do racismo brasileiro. Eu fui acusado de ser portador de um desvio ideológico. E essa acusação teve vamos dizer assim, uma continuação no próprio ambiente de casa. Um dos irmãos mais velhos, que era kardecista na época, me viu envolvido com coisas africanas e ouvindo música africana. Ao invés de dizer que eu era portador de um desvio ideológico, ele disse que eu estava com o encosto de um africano. Então, são esses episódios assim, anedóticos, que eu acho que dão um caminho para a gente. É complicado, o racismo brasileiro é muito complicado. Tem que se entender, se debruçar muito nisso para poder entender. O Simas fez uma definição, uma autodefinição perfeita, dentro exatamente disso. Tudo que o Simas disse ali está. Todos nós fomos educados para jogar esse passado para fora. Esse passado não adianta. E essa coisa continua até hoje dentro do racismo estrutural que domina a nossa convivência no Brasil, né? Olha, vamos sonhar um pouco depois dessa realidade e vamos imaginar. Volto já a você, mas antes quero perguntar ao Beto Mussa, por que você prefere ficção à realidade? Por que você gosta mais do clássico que do experimental? E depois vou voltar ao Ney para falar do livro desse ano, também de ficção. Fala, Beto. Primeiro que eu não sei se... quer dizer, a ficção é uma parte da realidade. Não existe ninguém que viva sem ficção, né? Qualquer pessoa, ela precisa de ficção. Se você não tem livro, você tem uma história para contar, né? Você tem a fogueira para se reunir. Então, contar história, essa é uma das coisas mais antigas que a gente faz, né? Agora, tem gente que gosta de inventar mentira. E uma das minhas grandes qualidades, desde que eu era pequeno, eu sempre menti muito bem. E as pessoas sempre acreditam muito no que eu falo. Se eu quiser, por exemplo, dar uma palestra sobre um assunto absurdo, eu sei que eu vou conseguir deixar todo mundo convencido, porque é uma habilidade que eu desenvolvi desde pequeno. E que era necessário, porque eu tive uma criação um pouco rígida, né? No Grajaú, que era um bairro bem conservador, era um bairro que tinha muitos militares, né? Eu cresci, eu sou de 61, então tinha 3 anos em 64, quer dizer, toda a minha adolescência, a minha formação toda foi durante os anos 70. Eu só ouvi falar de comunismo pela primeira vez com 17 anos, quando eu entrei na faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar de comunismo. E eu também não convivia, né? Meus amigos eram os amigos da quitanda, né? O pessoal da capoeira, né? Então eu não tinha, assim, o mundo era aquele para mim, né? E bem, eu não sei, aí são essas coisas, mas eu nunca quis ser escritor. Eu pensei primeiro em ser compositor. Eu queria ser compositor. Eu achava o máximo, e acho até hoje, né? Mas não deu, né? Não deu para ser. E depois eu quis ser professor. Primeiro de matemática, também não deu, porque eu tive que abandonar a faculdade para trabalhar. Depois, quando eu voltei, fui estudar literatura, me apaixonei por linguística e, não, você é um linguista, você é um cientista. E também não deu. E aí acabou que eu tive que fazer outras coisas, me meti em outros empreendimentos pessoais e acho que num determinado momento senti uma certa saudade, sei lá, do ambiente universitário, sei lá, de alguma coisa. Rascunhei lá uns contos. Eu trabalhava no dicionário do professor Oás, tinha trabalhado lá. Eu escrevia a letra D, sabia tudo sobre a letra D. É uma letra bem complexa. Tem Deus e o diabo, né? E aí, então, levei para ele o livro para fazer a avaliação e tal. Então, ele gostou, fez um prefácio para mim, mas botou aquela frase lá que não sabia se eu iria permanecer. Uma coisa dessa. Mas é assim, meio casualmente, assim, não foi um projeto, né? E aí, como deu certo, está dando por enquanto, a gente continua. Ney, nós não podemos deixar de falar do seu livro desse ano.
Mais um título apaixonante, romântico, Agora Serve o Coração. Agora Serve o Coração é a história da Iaiá de Marangatu, que é a capital do boato, na periferia do Rio, na Baixada, aliás, e a relação dela com o Dr. Teodoro. Dr. Teodoro gostava de Edith Piaf, vocês acreditam? E Iaiá era bem levadinha, né? Conta pra gente, esse livro é delicioso, eu li em 24 horas. Eu gosto desse livro também, mas se você me permite falar um pouquinho a propósito do tema que foi proposto para discutir aqui, a história, né, a história do Rio de Janeiro dentro das nossas histórias. Eu tenho um livro de 2015, se não me engano, também pela Record, que é uma coletânea de contos que eu acho, não digo que são bons, eu acho que o livro é interessante. É interessante pelo seguinte, eu passava, agora já não passo tanto, pela linha vermelha. Moro no Grande Rio, na periferia, e passando muito pela linha vermelha. A partir de um certo momento, comecei a observar a quantidade de ilhas que tem a Baía de Guanabara. Algumas a gente sabe a história delas, né? E outras a gente não sabe. Só que no meio dessa percepção, quer dizer, não era observação só, não tinha ideia de escrever nada. Eu queria observar e saber o que significava essa quantidade tão grande de ilhas em termos da civilização carioca, né? Aí descobri uma história que é verídica da revolta da Armada no governo do Marechal Floriano, em que uma divergência entre o Exército e a Marinha, né, por isso tem o nome de Revolta da Armada, e que houve uma revolta mesmo, que durante bom tempo fechou a Baía de Guanabara, que não havia condição de ter trânsito de barcos, nada disso. Imaginem isso, a Baía de Guanabara fechada, no princípio do século XX, né, no final do século XIX, no momento em que não havia outra possibilidade, a não ser os barcos mesmo, a não ser a navegação marítima. Lima Barreto, inclusive, que estudava num colégio em Niterói e morava na Ilha do Governador, ficou preso na escola durante um bom tempo, que o pai não conseguia buscá-lo, ele estava no internato em Niterói. Bom, essa história da revolta da Armada ainda, ela foi glosada por vários escritores, inclusive a Luiz Azevedo e o próprio Lima Barreto também contam que as pessoas acharam que era um espetáculo. Os canhões de terra, os navios bombardeando as fortalezas do Exército que circundam a Bahia. Então ia gente para o alto lá de Santa Teresa para assistir o espetáculo. Aí gritava, pegou, não pegou, caiu na água. Isso é descrito pelo Aloysio Azevedo, e eu acho que o Lima Barreto também. Eu digo, então, resolvi escrever 20 contos, todos, cada um passado em uma das ilhas da Guanabara, e alguns até do outro lado da Bahia, lá, mas todos tendo como referencial básico a revolta da Armada, em várias épocas. E eu acho que ficou um livro muito interessante. Aí a gente vem para o Marangatu. Então, eu tenho realmente uma geografia dentro da minha ficção. Já falei muito do subúrbio, sou um suburbano convivência do subúrbio, já escrevi muito. O Rio Negro 50, quase esqueço as datas, foi 2017, não sei. Antecede o Preto que falava antes, né? É o negro no Rio de Janeiro, na década de 50, o protagonismo do negro no Rio de Janeiro na década de 50, com delimitações geográficas também
bem evidentes, né? O que era a Zona Sul, o que era o subúrbio, o que era o centro, o que acontecia, e mostrando esse protagonismo, né, do negro na década de 50, que, na minha observação, foi o momento de maior protagonismo do negro no Rio de Janeiro. Em todas as coisas que se faziam, sempre havia uma intencionalidade negra, né? Futebol, espetáculos musicais no teatro, política, literatura, ao ponto de o pivô do grande acontecimento trágico da década ser a morte de Getúlio Vargas, ter sido um negro também, né? Se não fosse Gregório Fortunato, certamente Getúlio não teria partido daquele jeito. Chegou o momento, então, depois dos meus muitos anos morando já nessa periferia, uma periferia com um IDH bonzinho, porque tem uma universidade lá dentro, então tem muitos professores, é uma periferia diferente, mas não deixa de ser. Mas percebi um dia também que, por falta de um bom jornal, não tem nem jornal nenhum mais, uma boa estação de rádio, como já houve, Nova Iguaçu, por exemplo, tinha, não sei se ainda tem, Rádio Solimões, né? Na falta disso, as notícias circulam quase que exclusivamente em forma de boato. Eu digo, isso aí é um prato cheio para escrever uma história. E a coisa realmente eclodiu a intenção quando circulou o boato que numa das montanhas lá da região, mais exatamente para o lado de Nova Iguaçu, teria havido, parece que geologicamente isso foi comprovado, teria havido um vulcão numa das montanhas da Serra do Mendanha, ali, na parte que dá para Nova Iguaçu. Acho que chamam até, apelidam de Serra do Vulcão. Então, isso foi divulgado. Quando isso foi divulgado, as crianças de escola, um pânico total. O vulcão vai entrar em erupção, um vulcão que está extinto há mais de 1 milhão de anos, se é que na verdade houve. Eu digo, nós vamos escrever. Então, toda a linha narrativa desse romance é em cima dessas mitologias, e uma mitologia também de uma mulher que matava as pessoas e guardava o coração para rituais demoníacos, etc, etc, etc. Então a história, leiam o livro, a história está aí, agora serve o coração. Não vou explicar o título, senão estou contando o final, né? Então é isso, eu acho que eu encerro essa fala dizendo o seguinte: eu tenho um conhecido, muito bom, escreve muito bem, que, no entanto, carioca, da Zona Norte, encantado pelo Guimarães Rosa e pelo Graciliano Ramos. Então ele resolve escrever. A ficção dele é em cima sempre de cenas regionais. Pô, esse cara morando na Zona Norte, rapaz, não tem necessidade de buscar o ambiente das Gerais, do Guimarães Rosa, nem o agreste do Graciliano, né? Então, eu assumi isso. Eu digo, caramba, eu sou do Irajá, vivi a parte mais agradável da minha vida em Vila Isabel. Então, eu acho que está na hora. Houve um momento que eu pensei, está na hora de escrever isso, de passar essa experiência para a minha ficção. É isso. Eu faço isso com prazer, com um tremendo prazer. Ainda agora já falei isso numa outra entrevista. Eu, quando comecei a carreira de compositor profissionalmente, que foi em 72, eu tinha um projeto de fazer letras para o Wilson Moreira, que era o grande parceiro que eu tive,
fazer letras com refinamento literário e tal, e tocando sempre na questão étnico-racial, nossa questão fundamental, né? E eu fui tido na época como um compositor pernóstico e mal-humorado, ranzinza. Não, cara não existe um humor mais tranquilo do que o meu. Faço questão de... Essa é a minha grande vaidade. Então, tem essa questão também. Desmitificar essa ideia do cara radical, e etc, etc. Eu vou fazendo minha vida nesse sentido e a coisa o resultado tem sido bom, para mim, pelo menos, tem sido bom. Muito bom. Vocês são convidados a fazer perguntas por escrito, já chegaram algumas. Agora, quem ainda não fez, pode levantar a mão, que vai se levar papel e lápis para vocês escreverem. E, enquanto essas perguntas chegam, e vocês pensam um pouco, se nossos escritores estiverem de acordo, eu, por uma inclinação, por influência do Simas, queria fazer um pinga-fogo aqui com vocês, em que vocês têm que responder sim ou não, de um lado ou de outro, de pequenas coisas cariocas que eu acho que podem nos divertir. Vou começar sempre por aqui. Simas, Emilinha ou Marlene? Emilinha. Você, Beto. Emilinha ou Marlene? A mesma pergunta? Marlene, que é o nome da minha mãe. Ney, Emilinha ou Marlene? Marlene gravou música minha, Emilinha nunca gravou. Simas, Bafo da Onça ou Cacique? Sem a menor dúvida, Bafo da Onça. E você, Beto? E Cacique. E você, Ney? Bafo da Onça também. Agora são 4. As chamadas 4 grandes. Império, Portela, Salgueiro ou Mangueira? Império, né? Você, Beto? Para escolher uma? Salgueiro, né? Você? Salgueiro, quatro vezes. Simas, Clementina ou Dona Ivone Lara? Dona Ivone Lara. Você, Beto? Olha, eu vou ficar com a Clementina. Ney? Clementina foi uma das maiores emoções que eu tive na vida quando vi o nascimento dela no Rosa de Ouro. A Dona Ivone Lara foi minha parceira, né? É verdade. Lúcio Alves ou Dick Farney? Lúcio Alves. E você, Beto? Jorge de Lima. E você, Ney? Dick Farney. Simas, Noel ou Chico Buarque? Noel. Você? Noel. Você, Ney? Noel também. Pão de açúcar ou corcovado? Pão doce. Você, Beto? Morro do Andaraí. E você, Ney? A Serra do Vulcão. Simas, Jardim Botânico ou Quinta da Boa Vista? E aí, essa é mole. Quinta da Boa Vista. E você, Beto? Quinta da Boa Vista. E você, Ney? O Lago da Quinta da Boa Vista. Você, Simas, Oscarito ou Grande Otelo? Grande Otelo. E você? Grande Hotel. E você? Grande Otelo. Blackout ou João Nogueira, Simas? Aí é sacanagem. Cautio era o general da banda, pô. Imagina isso. Vai ser Né? preso. Ai, João Nogueira. E você, Beto? Pela minha experiência pessoal, João Nogueira. Compositor Ney Lopes, qual dos dois? João Nogueira foi parceiro também, né? Professor Simas, Teatro Municipal ou Biblioteca Nacional? Biblioteca Nacional. E você? Aí eu não tenho dúvida, é Biblioteca Nacional. E você? Biblioteca Nacional, claro. João do Rio ou Lima Barreto? Lima Barreto. E você? Não tem dúvida, Lima Barreto. E você? Os dois. Muito bom. Eu não podia dar essa resposta. É brincadeira. Autoridade não é mole, não. Simas, Lamartine ou Braguinha? Aí é uma questão de infância. Pelas músicas que marcaram a minha infância, Braguinha. E você, Beto? Braguinha. E você, Ney? Lamartine. Cachaça ou cerveja? Cerveja. Eu sou cervejeiro. Eu gosto de Você, cerveja. Beto? Eu tomo as duas, cerveja e cerveja. E você? Cerveja não artesanal. Tamo Simas,
Madureira ou Copacabana? Madureira e Copacabana são o mesmo bairro, então não tem como escolher. Você, Beto? Eu acho que eu fico com Madureira. E você, Ney? Madureira, claro. A diferença é só que Copacabana tem praia. Como o sol não gosta de mim, então Madureira. Simas, qual foi o melhor samba enredo de todos os tempos? Para mim, melhor samba enredo de todos os tempos hoje. Então eu vou dizer hoje, porque amanhã eu posso, evidentemente, ter uma visão diferente desse processo. Mas eu acho que um samba enredo seminal para mim, hoje, Chico Rei, do Salgueiro. Lindo samba. E para você? Eu já me perguntaram isso várias vezes e a resposta é sempre diferente. Eu vou ficar com Mar Baiano em Noite de Gala, da Unidos de Lucas, 76. Lindo samba. Ney? Bom, a minha maior emoção, sinceramente, artística, na minha vida inteira, foi o desfile do Salgueiro em 53. Eu estava participando pela primeira vez. Chica da Silva. Um samba primoroso, apesar de não possuir grande beleza. Mas tempos depois, eu conheci um samba da Mangueira, me chamou a atenção um samba da Mangueira que nunca vi ninguém colocar esse samba como um dos melhores, eu acho para mim é o melhor de todos. Um samba do Jurandir, sobre Vila Lobos. Lembramos a sublime melodia. 52. Melodia, letra, um negócio assim fora 52. Não, é depois. Esse é o melhor de todos para mim. Não, Vila Lobos. Ah, não, Gonçalves Dias, que é 50. Vila Lobos. Lembramos a sublime melodia que um poeta irradia em tantas canções divinas. Olha, Melodia surgiu uma sublime. provocação. Madureira ou Nova York? Porra, mas eu nunca cheguei nem perto de Nova York, não faço nem ideia como é que seja. Gente, vocês estão de brincadeira comigo. Eu cresci em Nova Iguaçu, moro ali na Tijuca, perto da Praça da Bandeira. Como é que eu vou em Nova York? É ruim, hein? Eu estou tentando juntar dinheiro para levar meu filho num hotel fazenda em Barra do Piraí, do Nova York. Simas, tem uma pergunta para você. Eu sou professor, gente, que isso? Eu vivo dando aula. Professor tá ferrado. Tem uma pergunta para você. Você acha que não sobrou nada da cultura indígena no Rio de Janeiro? Eu acho que sobrou muita coisa da cultura indígena do Rio de Janeiro, evidente. Pô, eu adoro ir a Umbanda, eu gosto de bater Umbanda. Todo primeiro sábado do mês eu estou indo bater uma Umbanda bonita pra caramba ali no Morro dos Prazeres. A Umbanda é profundamente indígena, né? Então, sobrou a cultura indígena, a maneira como o carioca lida com o mar, a maneira como o carioca lida com o corpo, né? Tem uma corporeidade do Rio de Janeiro que é muito indígena. Eu costumo dizer até uma coisa que eu escrevi num livro meu, né? Uma parceria que eu fiz, que é um livro mais ligado à área da filosofia, com o padre meu Luiz Rufino, e é uma coisa que eu falo nesse livro que eu vou lançar agora, O Corpo Encantado das Ruas também, mas que, só para responder rapidamente isso, as sabedorias indígenas e africanas que nos civilizaram, elas ampliam o próprio conceito da existência, né? Não é o cogictum cartesiano do penso logo existo, é danço logo existo, é bato tambor logo existo, é entro em transe logo existo e morro logo existo. Por quê? Oficialmente a cidade, rapidamente, ela foi fundada numa batalha para expulsar franceses e ela foi fundada em batalhas que dizimaram os tupinambás, né? São Sebastião é o padroeiro do Rio de Janeiro, porque diz o mito que São Sebastião apareceu nas praias da Guanabara, Uruçumirim, matando o índio, né? Mas a nossa história é tão complexa e é tão interessante nesse sentido que São Sebastião matou os tupinambás. Só que se você vai numa macumba do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, quem está dançando ali não é São Sebastião. Quem está dançando ali é um tupinambá que um dia morreu na praia, né? Então, nós somos profundamente ligados, sim, à questão do índio. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Nós somos uma cidade profundamente indígena, a nossa religiosidade traz muito do índio, as nossas encantarias são indígenas, o Omolocô, a velha macumba carioca de Tata Tancredo Silva e tal, era muito banto, mas muito indígena também. Então, o índio está presente. Você vai numa umbanda qualquer, quando começa a cantar aquela estrada de areia, onde a lua clareou, todos os caboclos pararam para ver a procissão de São Sebastião. O que, caboclo, meu pai Oxó, a seleção. É o índio que está falando ali. Ney,
Um dos seus leitores pede para você falar um pouco sobre o pau-ferro, o rascunho, os clubes e os blocos de carnaval do bairro como espaços de sociabilidade da cidade. Ele tocou aí numa coisa muito próxima, né, da minha família. Minha família mora no Irajá, tem lá os remanescentes, né? Há mais de 90 anos. E nunca teve nenhuma proeminência, nada, só vivendo, fazendo as coisas, etc. E a família criou um clube que está lá até hoje, foi fundado em 1957. O clube se chama Pau-Ferro, porque a localidade onde eu nasci, onde fui criado, era chamada de Pau-Ferro também, certamente porque devia ter uma forte presença dessa árvore na região. Até, inclusive, eu já retomei, usei essa ideia em algumas ficções minhas, algumas obras de ficção, criando uma mata do pau-ferro, etc., que é pura imaginação, mas certamente houve isso lá. E esse clube, na década de 50, ele foi um veículo de socialização muito grande, né? E muita coisa importante aconteceu nesse pequeno clube suburbano do Irajá. Mas eu acho que tudo isso que aconteceu, que hoje não existe mais, é fruto de uma mudança, né? A gente hoje já falou sobre isso também, uma mudança estrutural aí na sociedade, não só nacional, como global também, né? Essas coisas não têm mais espaço para sobreviver, né? Outras coisas, talvez não tão ricas, nem interessantes, tomaram lugar. É uma nostalgia. Eu lembro disso com muita saudade, de tudo isso, mas toda vez que eu me lembro também do verso do Drummond, né? Itabira é apenas hoje um retrato na parede e nada mais, né? Lamentável. É verdade. Nós aqui vamos encerrar esse café literário sobre a história do Rio, suas histórias, onde nós aprendemos e nos deliciamos com o escritor Simas, aqui ao meu lado, com o grande escritor Beto Mussa, com o escritor, compositor Ney Lopes, a quem nós queremos fazer as grandes homenagens a todos os três. Muito obrigado pela presença de todos, pelo convite da Bienal. Boa noite.